Enfrentando divergências com a Câmara por conta do aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, o presidente Lula fez um afago hoje ao presidente da Câmara, Hugo Motta. O presidente Lula disse que o deputado vai ser bem tratado pelos partidos de esquerda. Lula discursou no Congresso Nacional do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. O repórter Matheus Coutinho está acompanhando, tem mais informações para a gente. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os espectadores. Pois é, Diego, foi uma tarde, assim, um dia emocionante aqui em Brasília para o Lula, para o PSB ali, que ele acompanhou de perto, né? O presidente foi lá acompanhar de perto o evento, estava junto com o Hugo Motta, justamente nesse momento de tensão. E o presidente Lula, como sempre, né, fez longos discursos, assim, gosta de falar bastante. E ele passou alguns recados ali que ficaram bem claros, né? Assim, aquele famoso, para meio entendedor, algumas coisas bastam, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, desculpa. E ele deixou muito claro o recado, no sentido de que, olha, não adianta, né, você anunciar algo e depois recuar e depois mudar. O correto é a gente já procurar as pessoas antes de fazer os anúncios, procurar os partidos, procurar as lideranças. E ele fez questão de ressaltar que ele sempre manteve uma boa aliança aí com os presidentes da Câmara e do Senado, né? E ele comentou também, assim, elogiou muito, né, o João Campos por representar essa renovação, e até fez um afago direto ao Motta, falando que, olha, você é uma coisa boa na política, depois de tantas notícias ruins, a sua presença é uma coisa muito, a sua eleição à presidência da Câmara é uma coisa muito boa também, e reforçou isso, que ele vai poder contar com os partidos de esquerda. Inclusive, temos um trecho aí que podemos chamar, né, ele comentando aí dessa situação, né, que o governo não deveria anunciar e depois recuar, uma referência ali meio que indireta, né? Porque para quem está acompanhando essa crise sabe o que ele quis dizer ali em relação ao IOF. Acho que vale até repassar o trecho aí, Diego. Vamos ver então. Que seja unânime entre todos os partidos. O correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar. É a gente chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente, para que a gente possa, quando chegar, as coisas estarem mais ou menos alinhavadas. É assim que eu tenho feito com o Hugo e com o Davi Alcolumbre, é assim que eu tenho feito com os líderes do Congresso. E o Pedro sabe disso. Ou seja, a gente chama, não tem segredo. Você quer que os líderes apoiem o governo, ele tem que saber o que você vai mandar antes, até porque ele pode corrigir antes de mandar. Não adianta a gente mandar achando... Ninguém tem obrigação de aprovar a medida provisória do governo, o projeto de lei do governo, se ele não concordar. O nosso papel enquanto governo é convencer as pessoas da importância daquilo. E convencer significa conversar, dialogar, até a gente encontrar um denominador comum que permita a gente chegar às conclusões. É isso, Matheus. Ele tem uma preocupação também com o Senado, né? O presidente Lula disse que precisa eleger maioria no Senado ano que vem, senão esses caras vão avacalhar o STF, provavelmente se referindo à extrema-direita. Matheus. Pois é, Diego, teve essa declaração também que ele deixou mais para o final e chamou atenção porque é a primeira vez que o presidente externaliza essa preocupação assim de forma tão enfática, né? Olha, a gente precisa olhar para o Senado, ele até colocou ali, a gente precisa pegar nossos melhores candidatos competitivos, ver onde dá para a gente disputar o Senado e tentar conquistar essa maioria no Senado, porque senão essas pessoas vão avacalhar tudo, vão poder... que ele chegou a usar até a expressão muvuca, criar uma muvuca no país. E é uma referência ali clara, né, à extrema-direita, sobretudo ali aquela ala mais radical do bolsonarismo, que está em um embate bem direto ali com o Supremo Tribunal Federal, com o Alexandre de Moraes, né, que a gente tem que lembrar que o Alexandre de Moraes é o que está conduzindo aí esse processo, né, essa ação penal contra o Bolsonaro e os aliados dele, é a principal figura no momento ali no Supremo, né, que tem gerado um incômodo com os bolsonaristas e com a extrema-direita. Então, assim, foi a primeira vez que ele externalizou esse recado claro e de forma bem aberta, bem direta, justamente no evento que é o evento de um dos principais aliados de esquerda desse governo, né? Pois é, o PSB, que é um dos principais aliados, né? O partido do vice-presidente. Desculpa, travou o sinal, Matheus, pode continuar. Não, era só reforçando isso mesmo, né? Que foi um discurso justamente numa claque ali, né, um partido aliado, eram todos apoiadores do Lula, e um discurso já olhando para o ano que vem, para todo mundo pensar, olha, né, nós que somos aqui à esquerda, temos que pensar nisso, temos que ficar de olho nisso. Ficou bem claro ali essa mensagem ao final.
Sim, e o evento de hoje foi o evento que consolidou o prefeito do Recife, João Campos, empossado, como presidente do PSB. A chegada do João Campos à presidência do partido dá continuidade à trajetória da família Campos na legenda, O PSB já foi liderado pelo pai de João Campos, Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo em 2014, e também pelo bisavô dele, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. E agora o João Campos, dessa família tradicional da política em Pernambuco e no Brasil, assume o comando, a presidência do PSB no lugar do Carlos Siqueira, o Matheus. Pois é, ele veio muito, foi um ato também muito para marcar essa ideia de renovação do partido, Temos que lembrar que João Campos é uma liderança política bem jovem, um dos mais jovens atualmente, assim, lideranças políticas nacionais, enquanto prefeito do Recife, é um dos principais nomes que representa essa renovação na esquerda, e ele veio, fez o seu discurso também colocando muito isso, assim, somos, bem representar a renovação, mas também sempre fazendo referência ao legado histórico dele, da família, aos valores históricos do partido, que ele fala que é importante preservar, os valores históricos das conquistas que foram feitas pela família dele, pela sigla. Então ele deixou muito claro isso, assim, olha, nós somos a renovação, mas a gente também tem que saber respeitar tudo o que já foi feito e tal. Ele fez uma deferência, sabe? Lembrando também, que o Carlos Sampaio, que era o agora antigo presidente do PSB, estava lá há muitos anos também no posto, já era um quadro mais antigo do PSB, Os outros que estavam até na mesa ali com eles, todos você percebe claramente, São quadros mais velhos mesmo do PSB. E o João Campos também fez um discurso falando de tentar atrair esses eleitores, essas pessoas que estão mais desiludidas com a política, de tentar, ele colocou, vamos buscar sair dos muros, ir para fora dos muros, buscar esses eleitores, vamos buscar ampliar esse eleitorado da esquerda, buscar ampliar a participação da esquerda no cenário político, conseguir eleger mais pessoas. No fim, ele terminou assim, um discurso muito nessa linha, de uma promessa de que o PSB possa crescer, possa ter um bom desempenho na próxima eleição. Matheus Coutinho, obrigado pelas informações. Matheus, bom fim de domingo para você em Brasília. Obrigado, Diego. Boa tarde para você também. Valeu. Vamos chamar para cá as nossas convidadas para este domingo. A professora Denilde Roushacker, que é cientista política e também professora de Relações Internacionais. E quem também está conosco é a Isabela Calil, antropóloga e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política. A Denilde é professora da SPM. Boa tarde às duas, bem-vindas. Calil, vamos começar por último então, João Campos assumindo a presidência do PSB, foi o último assunto que a gente tratou com o Matheus Coutinho. E é engraçado, a gente fala de renovação e de fato é uma renovação de idade, mas ele é filho de um político tradicional, bisneto de um político tradicional, ou seja, é uma renovação entre aspas. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Sim, é uma renovação, digamos, em partes, Mas quando a gente fala, no caso do João Campos, de renovação, eu acho que tem a ver com duas questões. A primeira tem a ver com idade, Se não me engano, o João Campos tem 29 anos, ainda não fez 30 anos. Lembrando que a idade mínima para ser presidenciável no Brasil é 35, Então a gente está falando, de fato, de uma geração que ainda tem um percurso pela frente, Mas, basicamente, tem uma questão que está relacionada à renovação, que ela não é só pela idade em si, e como você falou, tem toda essa questão de ser de uma família tradicional, de diferentes gerações, como são muitas famílias na política brasileira, Então esse também não é um caso isolado, isso é uma tônica, Inclusive até um grande problema, porque impede que outras lideranças possam entrar fora da política, principalmente no Congresso. Mas tem uma outra coisa que faz com que o João Campos seja apontado como essa cara, digamos, de renovação, que é a performance que o João Campos tem nas redes sociais, nas plataformas digitais. O João Campos, de fato, é um fenômeno do ponto de vista de comunicação digital. A SECOM, quando agora ela foi reformulada, inclusive pessoas que trabalhavam com o João Campos foram para trabalhar na SECOM, na Secretaria de Comunicação da Presidência, porque inovam, de fato, do ponto de vista da comunicação digital. Então, essa novidade tem a ver com idade, mas também tem a ver com uma forma de se comunicar, principalmente na internet.
Agora, Denilde, quando a gente olha para o João Campos, nesse evento, tendo a participação do presidente Lula e o PSB tendo o vice-presidente, mostra que PSB e PT pretendem afinar ou melhorar ou continuar com essa aliança, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Isabela. Um prazer estar aqui com vocês. Essa fortaleceu aqui, eu acho, Diego, que tem um aspecto aí simbólico que é fortalecer o campo progressista e dizer que há uma união e há opções nesse campo do ponto de vista eleitoral para 2026. Acho que essa é uma das importantes mensagens. E ao associar um candidato e um prefeito que em ascensão, como a Isabela já colocou, que tem aí uma atração muito grande, é um prefeito popular, o presidente também está tentando se associar a esses grupos e falar com grupos que hoje têm sido cada vez mais difícil para a esquerda e para o campo progressista no mundo. Então aqui é já começar a estruturar o que vai ser a própria estratégia de campanha para 2026. E, do outro lado, o PSB entende que é um partido com força, né, e sempre há uma preocupação do PSB de estar na órbita do PT, mas também ser capaz de se posicionar. É um partido que cresceu na eleição de 2024, então também quer ampliar a sua posição, mas sabe que essa aliança com o PT e com o presidente é importante para garantir também que o partido cresça. E a gente não pode esquecer que o vice-presidente Geraldo Alckmin está no PSB, então também reforça ainda mais a posição e a aliança entre os dois partidos e o quanto esses dois partidos vão caminhar juntos na próxima eleição. Calil, e a presença do presidente Lula destacando pontos que são cruciais para o governo nesse momento, né? Tem toda essa questão do IOF, o relacionamento com a Câmara. Ele disse que o presidente Hugo Mota, inclusive a nossa manchete principal fala sobre isso, ele pediu diálogo com o Congresso e elogiou o presidente da Câmara, Hugo Mota, tudo tentando azeitar as relações. E aí, falando primeiro sobre a Câmara, Calil. O Lula, na fala do trechinho que a gente conseguiu ouvir, ele está falando basicamente de uma coisa que é do próprio governo, né? Quando ele diz assim, o governo precisa, parece até no final das contas que ele é externo, né, ao próprio governo e não é o chefe em exercício. Porque ele diz assim, o governo precisa aprender a se comunicar melhor, ou seja, fazer os combinados, se quer ter apoio no Congresso para uma determinada medida, como, né, ele está implicitamente falando do caso do IOF, precisa combinar antes de apresentar as propostas. Só que no final das contas, ele está tentando, de uma certa maneira, corrigir uma rota, né? Está falando, claro, do IOF, a gente tem a questão se o governo vai recuar ou não, mas tem uma grande pressão. O Hugo Mota deu um prazo curto, né, acho que 10, 15 dias, para que o governo apresentasse uma proposta alternativa à taxação do IOF, que foi apresentada anteriormente, e está aguardando isso. Então, no final das contas, é quase como uma promessa, né, dizendo que vamos alinhar melhor, vamos ter uma comunicação melhor e um ajuste do ponto de vista político para apresentar propostas relevantes combinadas com o Congresso. E o Lula sabe que precisa do Hugo Mota por diferentes razões, além das questões de governabilidade, mas até pela questão da própria da anistia, né? Seja a partir de um projeto de lei, seja alguma mudança à Constituição. A gente está falando aí do caso de uma coisa relevante que tem a ver com a anistia, que pode eventualmente até se estender ao ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros temas de grande relevância, como o caso do orçamento público mesmo, de maneira geral. Então, eu acho que a bronca, digamos assim, é mais como um recado para dizer que no futuro o governo está mais disposto, enfim, a estabelecer uma relação de maior diálogo, principalmente em questões e matérias como no caso do IOF, que são matérias relevantes, né, e que poderiam ter sido melhor combinadas com o Congresso.
Denilde, e o presidente Lula também se referiu à eleição do ano que vem, não à eleição presidencial em si, mas à eleição para o Senado. Curiosas as palavras dele. Ele disse que se a esquerda ou o campo progressista não eleger a maioria, esses caras vão avacalhar o STF, né? Se referindo à extrema-direita. E a gente sabe como o Senado tem uma posição importante em relação a até impeachment, né, de ministros do Supremo, Denilde. O presidente demonstrou aí um pouco, e acho que na fala sobre a aliança com o PSB, mas também aqui na discussão sobre quais são os candidatos competitivos, demonstrou aí que já está preocupado com 2026. O foco já é entender como que vai ser o jogo e quais são os principais pontos que vão estar na disputa. Senado é importante, não só pela capacidade de criar problemas e criar situações para um governo, mas também mostra que há uma preocupação do próprio e uma avaliação do governo de que é possível que tenha um avanço da direita no Senado. E aqui, se a gente olha para 2020, para a eleição de 24, em que em alguns setores, em alguns estados, o avanço da direita foi bastante predominante, então mostra que a preocupação em como fazer e quais os principais pontos que o governo vai ter que lidar se tiver. Se caso eleito, se o caso o governo, e ele fez também uma declaração dizendo que ele está muito bem para ser candidato e que vai ser um candidato competitivo. Então, considerando que há uma possível reeleição, quais seriam os pontos de dificuldade para o governo? E aí ter candidatos competitivos no Senado, nos estados, e recomendando, mais do que olhar para as disputas estaduais, que sempre são importantes para os partidos, é olhar como que vai ser na disputa para o federal, e aí tanto para o Senado quanto para o Congresso, para a Câmara dos Deputados. Então mostra a preocupação, mas mostra também a fragilidade que o governo tem em conseguir ter candidatos competitivos para as eleições majoritárias, e acho que esse é um ponto que deve aí, de fato, levar a pensar em articulações. E é o que a gente está vendo quando a gente olha para as disputas, para as discussões em cada um dos estados. De fato, se você olhar, por exemplo, São Paulo, os candidatos para o Senado têm uma força grande, há uma discussão de candidaturas do lado mais à direita, que se contrapõe quem seriam os candidatos do lado progressista ou da esquerda. Então, acho que aqui, de fato, o governo está olhando, já se articulando para conseguir ter força, para além do que, e para estratégias para além do que, em geral, a gente está acostumado no debate pré-eleitoral. É entender, assim, quais são os nossos pontos mais frágeis e como a gente pode se articular e antecipar o jogo que já está também no campo da direita bastante avançado. Calil, sempre é discutido, né? Discutida a eleição presidencial, eleição para governadores, essas eleições majoritárias que chamam a atenção, e a gente todo ano fala sobre a importância cada vez maior do Congresso Nacional. E o presidente Lula chama a atenção também para a eleição no Senado. Como eu concordo com o quadro que a professora Denilde trouxe, eu acho que faz todo sentido de pensar a importância, né, do Senado, e no final das contas tem uma coisa que eu acho que vale a gente também notar, né? A gente está falando de 81 cadeiras, né, 3 por unidades da federação. Então, ou seja, as questões que, por exemplo, exigem maioria na casa, no Senado, você tem um número menor de pessoas que os 513 da Câmara dos Deputados. Então, ou seja, o Senado ele tem um peso maior, tanto porque numericamente, né, um voto pode significar mais, ele tem maior peso, quanto também pelas questões que às vezes são exclusivas do Senado, como no caso de votação de uma dos ministros da Suprema Corte. Vale lembrar, como a própria professora Denilde trouxe, que essa é uma das questões, uma das promessas da
extrema-direita, que é pautar impeachment dos ministros da Suprema Corte. Eu não tenho dúvida que, se tiver maioria no Senado, eles vão fazer isso. E em 2026, também vale lembrar que a gente está falando da renovação de 2/3 da casa, né? Então, ou seja, a gente vai ter uma renovação ampla da casa, então tem a possibilidade, sim, de ter um avanço, digamos assim, de partidos de extrema-direita no Senado, similar do que a gente já tem visto desse avanço na Câmara dos Deputados.